Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Queixas de Musk sobre Moraes chegam ao Congresso dos Estados Unidos. Bilionário relatou ter recebido consulta da Câmara estadunidense. Após Elon Musk dar projeção internacional às críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o magnata informou que o tema atraiu a atenção do Congresso dos Estados Unidos. Em postagem nesta quarta-feira, o dono da rede social X disse ter sido consultado pela Câmara dos Deputados estadunidense sobre o caso. Acabo de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre ações tomadas no Brasil que violam a lei brasileira. Eram centenas, se não milhares. Isso está ficando picante, sinalizou o empresário. No mesmo dia, o bilionário participou de transmissão de voz ao vivo com os deputados federais Nicolas Ferreira e Luiz Felipe de Orleans de Bragança, o senador Eduardo Girão, o jornalista Lando Santos, do site Terça Livre, e a analista política Ana Paula Henkel, entre outros. Na ocasião, Elon relatou que seus funcionários receberam ameaças de prisão. Defendeu que as altas cortes brasileiras estão invadindo a competência do legislativo e afirmou nunca ter visto um abuso judiciário tão extremo quanto no Brasil. As pessoas deveriam estar extremamente preocupadas. Isso tem que parar, completou Musk. E o jornalista David Agape faz revelações chocantes no Congresso Nacional sobre a censura no Brasil e Alexandre de Moraes. Ao longo das nossas investigações, nós percebemos que os mesmos atores que agem na censura e na repressão americana trabalham também na censura brasileira. Nós vamos detalhar isso. E tudo isso começou a ser revelado a partir do Twitter Files americano, em que o Elon Musk liberou os arquivos internos de conversas do Twitter para jornalistas investigativos, grandes jornalistas investigativos como Matt Taibbi, Bari Weiss e o próprio Michael Shellenberg. Tudo isso deu origem à teoria, aos estudos do complexo industrial da censura. Ao longo das investigações que nós fizemos no Brasil sobre a censura, nós estamos mapeando essa censura, conseguimos perceber que ela vem de três grandes frentes. E vou passar o slide. Então, essa é um panorama geral, tá? Porque isso é muito maior, é muito mais gigantesco, envolve mais atores, mais detalhes, mas isso já é um panorama geral que mostra o funcionamento de como que se conectam as instituições em prol da censura. Então, primeiro, eu destaco a censura que vem do Legislativo. O PL das fake news era uma das maiores propostas para regular o discurso na internet e que trazia os maiores riscos à liberdade de expressão do país. Nessa semana, o presidente da Câmara anunciou que não vai votar o projeto, muita gente comemorou, mas ele também anunciou que vai criar um GT, um grupo de trabalho com o objetivo de criar uma nova lei do zero. Entretanto, isso causa preocupação, porque os grupos de trabalho geralmente são escolhidos a dedo e terminam os trabalhos de maneira muito célere, sem muita discussão com a sociedade. O ministro do STF, Dias Toffoli... Pode passar para o próximo, por favor. Ah, tá. O ministro do STF, Dias Toffoli, decidiu liberar agora também, a partir dessa decisão do presidente da Câmara, de liberar um julgamento de uma ação que trata da responsabilização dos provedores de redes sociais por conteúdos gerados por terceiros.
Então, dessa forma, o projeto, ou partes do projeto do PL das fake news, seria aprovado pelo Supremo. Numa justificativa de que, olha, já que a Câmara não atua, já que o Congresso não atua, nós atuaremos. E nós já vimos o Supremo legislando outras vezes. Só que o problema é que nós já temos uma legislação que regula as redes sociais. É o Marco Civil da Internet. É uma legislação robusta, e que foi aprovada em 2014, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, após diversas discussões e debates com a sociedade. Então, a justificativa de que não há uma lei, de que a internet é terra sem lei, isso não é verdade. Censura também vem por parte do Executivo. Está sem o slide do Executivo, não sei o que aconteceu. Mas, aqui, ó. Aqui, ele aí. Ele está no lugar errado, mas eu vou falar sobre ele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro, durante a campanha de 2022, que iria regular as redes sociais de qualquer maneira. Uma das primeiras coisas que o presidente fez a partir da sua eleição, da sua posse, foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes, que pediu para que ele também regulasse as redes. Só lembrando. Uma das outras primeiras medidas do governo Lula foi a criação de uma Procuradoria de Defesa da Democracia, que está hoje sob a responsabilidade da Advocacia Geral da União, AGU. E apesar do nome bonito, esse órgão tem atuado como Ministério da Verdade do Lula e perseguido personalidades que desagradam ao governo. Agora, eu tenho que voltar, olha só. Por parte do Judiciário, que é definitivamente o principal foco de censura nos últimos anos, e duvido que alguém consiga discordar dessa afirmação, a censura tem sido feita, no primeiro momento, através no STF, através dos diversos inquéritos. Muitos desses inquéritos sigilosos, ou seja, ninguém sabe o que está sendo feito nos bastidores. As pessoas, muitos dos que estão sendo investigados, não sabem por que estão sendo investigados, não têm acesso à íntegra das investigações, e são investigações infinitas, né? O inquérito das fake news já comemora 5 anos. Feliz aniversário, Alexandre. E esses inquéritos, além do inquérito das fake news, tem o inquérito das milícias digitais, tem diversas irregularidades já reconhecidas por diversos juristas. E eles são conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes de forma truculenta. Após os comentários do Elon Musk, feitos em reação às revelações que nós fizemos no Twitter Falhos Brasil, o Alexandre de Moraes incluiu Musk no inquérito das milícias digitais. Isso ocorre por causa de uma interpretação feita pelo STF de um artigo do seu regimento interno, o artigo 43, que permite que os ministros, que a Corte abra inquéritos de ofício para investigar crimes que são cometidos nas dependências do tribunal. E há uma interpretação, né? Fizeram uma interpretação, digamos, no jargão popular, freestyle, de que a internet também é uma dependência do tribunal. Então, portanto, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ser atingida e alcançada pelo STF. Através desses inquéritos, Alexandre de Moraes se tornou investigador, acusador, vítima e juiz. Tudo ao mesmo tempo.
E tudo isso tem ocorrido com a leniência das instituições, porque acreditam que a direita e o Bolsonaro são um grande risco para a democracia e que essa quebra constitucional ela é para o bem maior. Muitos hoje já começaram a voltar atrás, algumas instituições, alguns jornais, alguns editoriais, eu destaquei esses dias nas redes sociais, editoriais e jornais de grande importância têm já destacado essas ilegalidades, mas isso não parece que tenha afetado a Suprema Corte, até porque Alexandre de Moraes não decide as coisas sozinho. Importante destacar também a ação do ministro com relação a esses inquéritos, ao escolher a dedo os integrantes das operações da Polícia Federal nesses inquéritos. Então, ele tem uma ala dentro da Polícia Federal que atua em consonância aos interesses do ministro. E durante as investigações, eu conversei com policiais federais que alegam estar com medo, muito medo, tanto de expressar suas opiniões pessoais, quanto de uma possível vigilância por parte dos seus superiores. Outro grande ator do judiciário para a censura no Brasil é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem ampliado significativamente o seu poder e aplicado medidas autoritárias. Um exemplo que nós destacamos nas nossas investigações é que, inicialmente, lá em 2017, o TSE criou uma espécie de seminário interno para começar a namorar a ideia de regular as redes, de combater, entre aspas, fake news. Nessas primeiras reuniões secretas, inicialmente secretas, participaram integrantes do FBI, da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e também agentes da inteligência do Exército, além de ONGs. E nessas primeiras conversas já começaram a ser apresentados os conceitos que foram aplicados na eleição de 2022. Conceitos externos, como disse Alexandre de Moraes no seu último pronunciamento, alienígenas, são conceitos alienígenas, trazidos do complexo industrial da censura americano para o Brasil. Ideias de grandes think tanks, organizações bilionárias que aplicaram a censura nos Estados Unidos e agora esses conceitos eram trazidos para o nosso país. Muito da censura que foi aplicada nos últimos anos não poderia ter sido feita se não fosse esse embasamento teórico. Progressivamente, o TSE foi aplicando essas medidas, criando mais estratégias e tudo isso, claro, com uma justificativa de combater fake news e discurso de ódio, que não são tipificadas em nenhuma lei brasileira. É importante destacar isso. Apesar de enfrentar limitações de tempo em 2018, o TSE queria já aplicar muitas dessas medidas, ele foi expandindo o seu poder nos anos seguintes. Criou um programa de enfrentamento à desinformação, que se tornou permanente em 2021. Alterou a sua estrutura orgânica para criar uma assessoria especial de inteligência. Foram criados grupos policiais dentro do TSE. Hoje são vários núcleos de inteligência no TSE. Mas foi em 2022
já na administração, já na presidência de Alexandre de Moraes, que o TSE deu uma guinada ainda mais autoritária. O TSE estabeleceu uma agência de inteligência, uma polícia secreta, a serviço direto de Alexandre de Moraes. Ele era o comandante desse grupo e não houve supervisão alguma. A ABIN, por exemplo, é uma agência de inteligência que tem supervisão, tem regulamento, regimento interno. Esse núcleo de inteligência do Alexandre de Moraes não tinha. Ele fez o que quis durante o período eleitoral de 2022 e muitas das medidas de censura que foram aplicadas foram feitas com base em relatórios produzidos por esse grupo. Ainda durante as eleições de 2022, às vésperas do segundo turno, o então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação. Interessante pontuar que a Rede Globo, que eu não tenho nada contra, tá? Publicou esse relatório como se fosse uma investigação policial já finalizada. Não colocou que era uma suspeita, nem destacou que era uma investigação interna de um partido, de um candidato político, ou seja, tinha todo o interesse em acusar os seus adversários. Então, muitos conflitos de interesse, e a Globo publicou isso sem critério algum. E Alexandre de Moraes, ele acatou prontamente esse pedido e censurou em massa os adversários de Lula. Nossa equipe fez uma análise e encontrou pelo menos 80 personalidades e entidades, empresas censuradas nas redes sociais no último período eleitoral. Muitos vão falar, nossa, mas é pouco, né? Só 80? Não, são personalidades, políticos, são artistas, são influenciadores, e isso não entra o povo em geral, que provavelmente é muito mais. No entanto, nós não temos como saber quantas pessoas foram censuradas. Por quê? No ano passado, o jornal Folha de São Paulo solicitou, via Lei de Acesso à Informação, o TSE, dados sobre contas bloqueadas ou removidas durante o período eleitoral. E o TSE negou esse acesso. Ou seja, o sigilo permanece. Não sabemos a extensão total da censura durante o período eleitoral. Em uma das decisões, o ministro Barroso deu 5 dias para que o Twitter revelasse quem eram as primeiras pessoas que publicaram essa hashtag, e também que revelasse endereços de IP dessas pessoas. O IP, ele não revela aonde você mora especificamente, mas ele mostra uma localização geral, além de mais dados sobre o usuário. Nós acreditamos que o TSE fez isso para tentar comprovar a teoria de que eleitores de Bolsonaro, que o próprio Jair Bolsonaro e seus apoiadores ou pessoas próximas utilizavam de robôs para impulsionar suas narrativas. E no final das contas, após essas solicitações, o Twitter descobriu que isso não ocorreu. Essa prática foi questionada pelo departamento jurídico do Twitter, que alegou que isso violava o marco civil da internet. Essas ações refletiam os esforços do TSE
em antecipar atividades ilegais que pudessem afetar as instituições, conhecidas como atividades de pesca probatória, pré-crime, ou atividade conhecida, ficou famosa no filme Minority Report. Isso foi uma clara violação à privacidade dos usuários. Google, Facebook, Uber, WhatsApp, Instagram, que são da Meta, fornecem dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Nós questionamos essas empresas e não tivemos retorno. Não sabemos a extensão dos dados que estão sendo enviados por essas grandes empresas de tecnologia para o Ministério Público ou para os órgãos do Judiciário sem ordem judicial adequada. O Twitter recorreu, ganhou na primeira instância e ganhou na segunda instância. Por fim, eu gostaria de destacar que Elon Musk tem feito diversas e sérias denúncias nas redes sociais. Eu não tenho acesso ao Elon Musk, não sou amigo dele, mas eu acredito que Elon Musk possa ter informações valiosas sobre o processo de censura no Brasil e que ele disse que vai abrir. Eu espero que ele abra de forma ampla e transparente. E outra matéria já na tela. Moraes vai cair. O PCO, Partido da Causa Operária, fez uma publicação impactante e reflexiva em suas redes sociais. Moraes vai cair, questionaram. Em seguida, Rui Costa Pimenta, presidente da sigla, comentou. O editorial do jornal o Globo deixa claro que eles consideram que se Alexandre de Moraes continuar o que ele vem fazendo é um perigo. Por quê? O Globo diz. A falta de transparência torna impossível avaliar se as leis foram respeitadas e empresta certa credibilidade às acusações de arbítrio contra o Supremo, especialmente da extrema-direita. Quer dizer, as ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição da Globo é de recuar antes que seja atacada de frente, e as ações de Musk mostram a fragilidade de Moraes. O PT é uma parte expressiva da esquerda. Confiaram no seguinte: apoiar as ilegalidades do Alexandre de Moraes, pois a burguesia apoiava, e portanto daria certo. O problema é que começou a dar muito errado. A atitude do Elon Musk causa um escândalo no Brasil. Gerou uma crise enorme. Se o Twitter decidir sair do Brasil, é uma catástrofe. O Alexandre de Moraes passou de solução a ser um problema, o que mostra que sempre foi um problema, e portanto era a política errada. Tudo isso fortalece a extrema-direita. O PT não percebeu que Alexandre de Moraes está pendurado. Ele não tem apoio mais. O único apoio dele é do PT. A esquerda ficou com um mico chamado Alexandre de Moraes. A burguesia usou o STF, se beneficiou ela e não a esquerda, e jogou o mico na mão da esquerda. Agora a esquerda tem que defender Moraes quando a direita não vai defender mais. E veja que negativo. O PT fica totalmente identificado com as atitudes antidemocráticas de Alexandre de Moraes. Rapaz, o cerco começou a fechar contra Moraes. Que a justiça seja feita nessa nação. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.